Pode começar, irmã Patrícia, já está gravando. Ai, que frio na barriga. Bom, irmãos, primeiro perdoa o atraso, né? Eu não consegui acompanhar a oração, mas vim clamando a Deus, né? Que tudo fosse guiado, né? Pelo Espírito Santo. Então, vou falar do livro de Esther, e antes de eu começar a falar, eu também estava bem, assim, apreensiva, né? Porque, como eu falei para as irmãs, terça-feira passada, eu vejo assim que as irmãs, né, estudam, né, agora a maioria aqui são do curso do Bruno, né? E assim, quando eu consigo, eu leio a Bíblia, né? Me esforço bastante, mas não é sempre. E eu Patrícia, estava clamando a Deus. deixa eu só te interromper. Aqui do curso do Bruno, estamos em 1, 2, 3, 4, 5. A irmã Cristiane também é? Estamos em 6 só. O restante, ninguém é do curso. Ah, entendi. Ah, tá. Fico um pouco, não fico tão aliviada. Mas assim, né? Assim, é para entender a responsabilidade, né? A gente fala que tudo que é guiado pelo Espírito Santo, mas de fato, sexta-feira eu fui congregar bem pensativa em tudo, e pela minha surpresa, Deus mandou na palavra Esther, o livro de Esther, e Deus deu assim na boca do irmão algumas coisas bem bonitas, assim, né? A ser falada, e eu fiquei muito feliz, porque para mim, sabe, uma confirmação, tipo, calma, vai dar tudo certo, tá, né? Tá tudo nas minhas mãos. E é isso. E aí eu já tinha lido o livro de Esther. Eu sou muito chorona, tá, gente? Então eu fico muito emocionada, mas o livro de Esther é um livro que me emociona muito. E assim, o sentido desse livro, o que esse livro nos ensina, é que Deus sempre coloca a gente, né, em alguns lugares, em alguns momentos, por algum propósito, e o propósito é sempre salvar, né, salvar vidas. E foi o que aconteceu aqui com a Esther. A Esther, ela foi uma mulher muito corajosa, então ela era judia e ela foi exilada da Pérsia. Aqui conta-se, né, onde eu pesquisei, conta-se que ela viveu assim no período, né, a história dela conta-se no período do reinado do rei Assuero, e ela foi criada praticamente com o seu primo Mardoqueu. Então, o rei começa assim, né, falando que o rei Assuero já tinha uma rainha que era Vasti, mas que essa rainha o desagradou. E por ela ter desagradado o rei, ele, né, tipo, ele e não era conselheiros, os eunucos, tiraram ela do reinado, e ele estava procurando uma outra rainha. Então, Esther, ela participou, entende-se que foi de um concurso, assim, né? Que aqui na minha Bíblia fala que ela participou com outras moças, outras virgens, né? Onde ela ficou 12 meses fazendo tratamentos de beleza, sabe? Então, eu vejo, assim, que ela passou, assim, nesses cursos de Miss, né? Que tem, que... Então, assim, no meu entendimento, ela deve ter passado por etiqueta, né? A saber se comportar, a saber se vestir, né? Então, ficou 12 meses ali, foi um intensivão para ela, né? E ela já era conhecida como uma bela moça, né? Ela já tinha uma beleza, né? Na Bíblia fala que a beleza de Esther já era notável. Então, e ela tinha o primo dela, que era o Mardoqueu, como o mentor dela. Então, a princípio, ele falou para ela esconder que ela era judia, né? Então, só que quando ela foi apresentada com as outras moças, né? Eu acho
tão bonito que o rei, está escrito na Bíblia, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação. Então, entende-se que ela se esforçou para isso, né? Além de Deus ter colocado. Então, Esther, além de muito corajosa, ela foi sábia também. Ela foi uma das mulheres sábias que, inclusive, eu até coloquei no grupo uma parte de um planner para mim que fala, né, de Esther, que ela era sábia e ela tinha também uma intimidade muito grande com Deus. Então, Deus preparou aquele lugar e aquela posição e ela conseguiu chamar a atenção do rei. Então, quando eles ficaram sabendo, né, do plano de Amã, que Amã tinha um plano com os judeus de matá-los, de matar todos, inclusive Mardoqueu, porque Mardoqueu, além de tudo, ele não se prostrava diante de Amã, que era o primeiro ministro ali do rei. Então, quando ele ficou sabendo, ele falou para ela, né? Falou, não, agora você precisa defender o seu povo, né? Então, ela teve que ter muita coragem, a coragem e pedir a Deus. Eu acredito ali que ela pedia muito a Deus, né? Por sabedoria, porque ela também estava com a cabeça em risco, né? Então, ela conhecendo todo o risco que ela passava, ela enfrentou e, e assim, como tudo que a gente enfrenta, né? Quando Deus está na frente, a gente sempre tem essa coragem. Então, eu vejo a Esther uma mulher muito corajosa, né? E aí, quando ela foi lá, né, para falar com o rei Assuero, para chamar ele para o banquete, o primeiro banquete, onde ela ia apresentar e começar a falar todas as verdades, apresentar o que Mardoqueu fez por ele lá no passado, né? Então, ela também se preparou. Então, eu entendo que a Esther, além de corajosa, ela era muito organizada, sabe? Ela tudo que ela ia fazer, ela se preparava. Então, inclusive em Esther 5 fala que ela colocou os seus trajes reais e se apresentou ao interior do palácio. E naquele tempo só falava-se com o rei quando o rei apontava o cedro dele, né? Então ela foi, mais uma vez, ela foi notada pelo rei, né? Ela se arrumou, ela se preparou muito bem, justamente para que ela fosse notada. E ela foi notada pelo rei, tanto que o rei apontou o seu cedro, na hora que ele enxergou Esther, ele apontou o seu cedro para ela e ainda falou: peça o que quiseres, que até metade do meu reino eu te dou, né? Então, ela alcançou tamanho favor do rei. Então, eu acredito assim que é isso. Eu não consigo fugir disso, da coragem que ela teve de salvar o seu povo, né? Da preparação que ela tinha, da organização que ela tinha. Ela foi uma pessoa também humilde, que também sempre esperou. Ela fez a parte dela, porque vimos lá no começo que Vasti desagradou o rei. Então, ela conseguiu agradar tanto o rei, né, que o rei, ao ver ela, ele já apontou o cedro e falava para ela, todas as vezes que ela se apresentava: peça o que quiseres, que até metade do meu reino será dado. Né? Então, o que me emociona muito é isso, que quando a gente tem essa preocupação, né, de salvar, quando a gente também coloca Deus na nossa frente, ele também fala para a gente: peça, né? Peça o que quiseres, né? E eu falo que essa parte me emociona muito, porque na minha gravidez, assim, eu estava muito, muito preocupada. E uma vez, numa oração, o irmão falou: olha, hoje você é a Esther, né? Então, toda vez que eu leio o livro de Esther, as irmãs me perdoem, mas é isso. A Esther sempre se preparava, ela conseguiu salvar o povo dela, e tudo que ela pediu ali para Deus, primeiramente, ela conseguiu fazer. Foi salvar o seu povo, salvar os judeus. A sentença de Mardoqueu, né? Inclusive, Mardoqueu, seu primo, foi exaltado perante, né, todo o reino. Amã, que queria a cabeça de Mardoqueu, foi na forca, no lugar de Mardoqueu. Os 10 filhos de Amã
também foi, a cabeça deles ficaram ali à mostra no reino para todos verem, seu povo foi salvo, então tudo isso através da coragem de Esther, da Esther se preocupar, ser uma mulher sábia nesse sentido, em saber como se apresentar, em saber como iria falar, e ela sempre pedia o direcionamento de Deus, entendemos, né? Que todas as coisas Deus mostrava para ela, então ela já saía ali com aquela doce, né? Aquela mansidão dela, e ele viu, sempre alcançava que o cetro estava estendido para ela, ela tocava no cetro, ela poderia falar. Então, sempre que ela tinha algo para mostrar, ela chamava o rei para um banquete, né? Então, entende-se que ela, bom, eu entendo assim que ela cozinhava, né? Então ela chamava ali o rei para um banquete, então sabia como fazer receber o marido, conversar, né? O esposo, entende, é o rei, e para alcançar dele tamanha, né? Tamanhas coisas que ela conseguiu alcançar, a vida do seu povo, a vida dela, a cabeça de Amã, né? De todos os inimigos dela que ela viu, e tudo isso através da sua humildade, eu entendo, da sua coragem maiormente, porque ainda tem uma parte em que falam, né? Eu tenho uma Bíblia aqui da mulher que falam sobre as mulheres da Bíblia, e é como se eles fizessem uma pergunta, sabe, para ela e ela respondesse. Então, ela fala que nesse momento ela precisou mesmo entender que Deus tinha colocado ela em uma posição, e aquela posição ela estava para salvar, ela estava naquela posição por esse propósito, salvar vidas. Então, muitas das vezes nós somos também colocados em determinadas posições, nós também somos colocadas em algum lugar que a gente não entende naquele momento, mas que o propósito é esse, sempre, sempre salvar, né? E hoje, assim, a gente lê a Bíblia, fala do Evangelho, anunciar o Evangelho, e o nosso propósito é sempre esse. Então, quando a gente entende isso, a gente ter a coragem, às vezes a gente não tem a coragem de, mas como que eu estou nesse lugar? Como que eu vou falar? Como que eu vou agir? Né? E a Esther se preparou somente. Ela se preparou. Lógico que eu lendo a história dela, eu vejo que ela se preparou maiormente espiritualmente, mas em todas as áreas da vida dela ela se preparou, principalmente para chamar a atenção do rei, para agradar o rei, no sentido dele olhar para ela e falar: nossa, vou dar tudo que ela quiser, eu vou dar para ela, né? Mediante a preparação dela. Então, que o que eu aprendo assim muito com a Esther é isso, é esse ato dela de coragem, de se organizar, de estar ali sempre atenta a tudo, buscando a Deus no intuito de salvar não só a sua vida, né, mas a vida do seu povo, né, de ser corajosa. E aí no final ela fala, aqui na Bíblia que eu tenho, fala assim, que poucas de nós serão chamadas para galgar uma posição e salvar uma nação inteira e tornar-se uma rainha. E o que podemos aprender com a vida de Esther? E aí, como se ela tivesse respondendo, tá assim: não considere sua vida como uma sucessão de eventos casuais. Deus tem um plano para cada pessoa e para cada situação em sua vida. Entenda que os recursos que você tem, as pessoas em sua vida, as experiências que você tem vivido, tudo tem um propósito. Considere como todos esses elementos em sua vida podem ser usados para servir os propósitos de Deus. Então, em tudo, ela enxergou e ela cumpriu também esse propósito na vida dela. E é isso que Deus me traz, assim, quando eu li, de falar para vocês, maiormente, assim, da coragem de Esther, para a gente ter coragem, assim, nas coisas que nos são apresentadas. Glória a Deus. De novo, tudo que foi apresentado sobre Esther volta lá no começo da nossa reunião no dia de hoje. Deus é maravilhoso.
Temos que ter coragem e estar sobre os propósitos de Deus. Fazer a nossa parte sempre. Lutar para melhorar sempre. Mas os propósitos é de Deus e não os nossos. E aí hoje tem um outro louvor que uma pessoa mandou sobre Esther. Vou ler só para a gente fazer um arremate assim na belíssima apresentação da parte. Para um tempo como este, fui forjada para estar aqui. Para um tempo como este, me levanto e digo sim. Sou Esther, sou estrela que brilha na escuridão, dócil e submissa. Sou sábia, sou mãe da nação, poderosa em Deus, com jejum e oração. Coroada, escolhida, o rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Raabe, sou sou Jael. O inimigo destruiu. Eu sou Ana, sunamita, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, e boa parte escolhi. Sou mulher de Deus para um tempo como este. Para um tempo como este, fui forjada para estar aqui. Para um tempo como este, me levanto e digo sim. Sou Esther, sou estrela que brilha na escuridão. E aí, meu povo? Né, Dani? Glória a Deus, né? Fui forjada para estar aqui. Deus é maravilhoso, minha gente. Bora, vamos falando aí, que agora quem vai ouvir sou eu. Maravilhoso. E o que eu acho, assim, duas coisas que a parte apresentando aí, eu sempre também fui muito apaixonada com a história de Esther, mas a parte ainda falando, duas coisas que ficou muito claro, assim, a sabedoria de Esther, essa sabedoria, a organização, esse planejamento, a paciência, porque a trajetória dela, eu não sei se, assim, cronologicamente, eu não sei em quanto tempo que isso aconteceu, mas foi muito tempo. Isso para ela chegar lá, sair de onde ela estava, do povo dela, ir lá ser a rainha e ser concedido esse cedro, o rei atendê-la, isso foram muito tempo. E essa paciência, persistência, a organização dela, ela o tempo todo ali firme. Então, assim, às vezes a gente desiste tão rápido, eu sou muito imediatista, e ela é muito organizada, é muito organizada com as coisas, e planejando tudo isso, esperando sempre com paciência de que ela sabia que ela ia colher. E a outra parte da sabedoria dela é a questão de como ela, Esther, era uma mulher que, igual a Paty falou, ela participou de um curso de Miss. Ela era uma mulher maravilhosa, era uma mulher linda, mas ela não usou da beleza dela para conquistar o esposo dela. Ela usou a da sabedoria dela. Eu acho, Esther, meu Deus do céu. Bora falar, mulherada. Eu tô sem palavras. É sério, as irmãs aí falou tudo. Tô sem palavras. E eu só quero que Deus nos dê essa valentia, né? Amém. E cada apresentação dessa eu fico assim, Deus está falando claramente comigo no que eu preciso melhorar em cada apresentação. Pode ter certeza Deus que bom isso é para demais. todas nós. Todas nós precisamos melhorar. Todas nós. Foi muito lindo. Deus abençoe. Amém. Muito lindo mesmo. Ela foi temente a Deus e Deus honrou ela, né? Nossa, muito lindo. E aquela coisa, né? Não façamos nada em troca. Nada esperando que Deus faça por nós. Simplesmente faça. E como nós falamos no começo do nosso encontro, façamos o melhor. E Deus simplesmente ele provém o que é bom para nós. Mas a gente tem que estar sempre procurando fazer o melhor. Estar cada vez aprimorando, né? Aprimorando a nossa caminhada.
Muito bom. Quer acrescentar a parte? Eu só quero falar assim que Deus me visitou muito vendo essa história, relendo. Como eu falei para as irmãs, Esther é um livro que me marca assim muitas coisas na minha vida e Deus me visitou bastante, assim. Sobre isso mesmo que a irmã Daniela apontou, que às vezes a gente é imediatista e na Bíblia, às vezes, muitas das vezes, né, a gente não consegue entender o tempo, a cronologia, sabe? Quanto tempo? A gente só sabe que deve ter passado muito tempo, mas que ela não desistiu, né? Então, lendo ali, eu senti medo por ela. Foi um misto assim de sentimentos e uma coisa que Deus me visitou assim muito, até desde a palavra que Deus falou. Na verdade, Deus falou muito da exaltação de Mardoqueu, mas eu senti muito a presença de Deus assim, lendo. Até meu filho estava aqui em casa e ele ficava toda hora me olhando, tá tudo bem, mamãe? Porque de fato assim foi uma coisa que mexeu muito assim comigo, foi muito lindo mesmo, assim, coisas que às vezes a gente vai lendo, a gente vai fazendo a imagem, né? A gente vai entrando ali, parece que é a gente que está ali, então a gente consegue sentir um pouco, sabe? É lindo, é maravilhoso, foi muito bonito assim. E é isso, a gente não desistir mesmo, né? Tá ali sempre persistindo, que uma hora o céu da misericórdia é apontado para nós, né? E esse é o propósito, né? Nos colocarmos no lugar da mulher que vamos apresentar. Só assim a gente realmente sente, dói em nós, a gente fica feliz, sente medo, porque nós estamos realmente entrando na história. E isso é maravilhoso. Esse misto de sentimento carnal, espiritual, é uma delícia. É assustador, na verdade, mas é uma delícia. Temos que combinar, é assustador. Tem hora que você não sabe se o medo é seu, se é Deus que está te colocando um temor, que é isso? Mas é uma explosão que no final a gente só agradece. Né? Então vamos lá. Fala, irmã Sônia. Então vamos lá. Hoje passei uma situação muito difícil. Já pedi oração para a irmã. E daí vem as duas partes, Miriam e Esther. Miriam, ela achou que estava na razão dela, foi lá e brigou. Sou eu, briga, acontece, fala, porque não tem paciência. Às vezes vem aqui, a gente tem que falar, sabe? E daí a gente sofre as consequências. Não foi submissa, não é submissa de ficar lá para baixo, submissa de você entender que é a hora de esperar, a hora de calar e a hora de orar. Daí vem a parte de Esther, que foi submissa. Ela pegou, ela esperou, ela pediu ajuda. A gente tem que pedir ajuda para aquelas pessoas que estão perto da gente, que vai ajudar em oração, vai ajudar na união. E ela fez a parte dela guiada por Deus. Ela foi submissa. E o rei ergueu o cetro, como se fosse Deus, falando, peça que você quer. Porque soube calar, soube esperar, santo Deus, e soube aguardar na obra de Deus, porque muitas das vezes não é na hora, que a gente quer na hora, a gente não aguenta. E essas duas partes foi bem assim, sabe, para mim. Hoje eu passei uma coisa assim, eu não sei como contar para vocês. Eu quase joguei meu casamento fora hoje, por causa de uma palavra minha.
E Deus me mostrou pelas duas partes o que é ter sabedoria. Deus abençoe. Amém. Que Deus continue dando essa sabedoria para a irmã e para todas nós. Nós precisamos de sabedoria para lidar dentro e fora da nossa casa. Às vezes uma palavra, um posicionamento nosso, a gente machuca, a gente ofende, a gente joga o outro para o buraco e não percebemos isso. A irmã Sônia, ela comentou comigo que já 2 apresentações, que essa apresentação da parte dela de Miriam já está pronta já há um tempo. E ela falou, eu queria apresentar, mas as irmãs apresentavam e eu via que a história de Miriam não casava com as apresentações diárias, não é isso, irmã Sônia? Não casava, então eu esperei, eu achei melhor aguardar mais um pouquinho. E olha hoje, que delícia, irmã Sônia, no dia certo, no momento exato, mais uma vez, aguardando o operar e o movimento de Deus. Qual que é o movimento de Deus? É isso, é Deus tocar no coração, aí olha lá na lista, a pessoa que ia apresentar não está mais no grupo, então é hoje. E não, esse dia não é nosso, esse dia é Deus, já está tudo escrito, né? Quem iria estar aqui hoje, quem iria falar e aonde ele iria tocar. Porque por mais que essa conversa ela está sendo gravada, mas Deus sabe em quem ele vai tocar. E nós não sabemos nada. Para nós está tudo errado. Para nós aquela pessoa tinha que estar. Pô, mas aquela outra. Tá tudo certo, gente. Tá tudo perfeitinho. Porque é como Deus quer e não como nós queremos. Discorre aí, tem muita mulher para falar. Vai, irmã Cristiane, que eu adoro ouvir a irmã falando. Tirar do mundo, realmente, a parte do tempo, né? Da outra vez, eu me identifiquei muito com o primeiro que eu vi, que foi sobre Sara, né? Falou muito da submissão, do companheirismo, da hora de falar, da hora de ouvir, e veio de novo. E eu também estou passando uma situação no meu trabalho que é o momento que eu tenho que ficar quieta. Eu tô como Esther também, eu me identifiquei, a irmã foi falando, e quando ela falou do tempo, que a gente tem que parar e pensar, a gente às vezes acha que tem razão, a gente acha que é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus. E o que eu aprendi, que eu pego para mim também, que eu preciso orar mais e deixar Deus trabalhar na minha vida e me calar. E às vezes a gente pensa que a gente está perdendo, ou que a gente se calando, a gente está sendo... Não, porque a ideia de submissão do mundo hoje é a pessoa tá abaixo, a pessoa ela está sendo passada para trás, ela está sendo pisoteada, mas não. Hoje eu tô aprendendo com um grupo que a submissão é sabedoria, é o tempo de se calar e de ouvir e aguardar Deus trabalhar. Então, para mim também, eu pego essa parte que eu preciso, e não só se calar, fazer o bem ao próximo e pensar como um todo, né? Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para Deus colocar as coisas para frente, e eu pego isso para mim, e eu achei muito linda também essa história. De Esther, assim, a gente sempre vê mais a parte de exaltação, a Esther, ela se mistura muito com Mardoqueu, mas o que a irmã Paty colocou é verdade. A gente precisa saber se colocar, se preparar, né? Se preparar com jejum, se preparar em oração, buscar ajuda, como a outra irmã falou. Eu sou uma pessoa muito calada, muito quieta. As irmãs são as minhas amigas que eu tenho na fé. E, como eu falei da outra vez, eu sempre quis ter amizade, Deus preparou tudo assim tão diferente, e eu vejo que quando Deus quer fazer, o Senhor abre o caminho, é igual a irmã falou,
é assim, aquele dia, aquela hora, aquele momento, e Deus ajunta. E eu estou muito feliz, dando glória a Deus, estou aprendendo muito, estou muito contente. Eu me sinto parte de tudo isso, e cada depoimento, cada testemunho que uma irmã fala, é um pouquinho que Deus acrescenta na nossa fé, porque a gente pensa, se ela conseguiu, né, a gente vai conseguir também. Então, assim, está sendo muito rico. Eu estou muito feliz de estar com vocês e de estar aprendendo. Muito grata a Deus pela oportunidade, como a irmã falou. Aqui ninguém sabe falar, a gente não sabe, mas assim, é a simplicidade que Deus quer do nosso coração. Não é palavras bonitas, não é um diploma, não é uma bonita oratória. O Senhor quer a sinceridade do nosso coração. E a gente aprende assim, porque Jesus, ele falava para os pobres, Jesus, ele falava para os analfabetos, Pedro era um pescador, e eu vejo que o carinho de vocês, a guia do Espírito Santo é o que enriquece, porque palavras bonitas, agora o que é sincero de coração, acrescenta muito na nossa alma e fica marcado. Acho que o testemunho de cada uma marca muito, assim, para mim está sendo muito, muito valioso. Só tenho a agradecer a Deus e a vocês por todo o carinho mesmo. Marlene, não sei se está falando, mas parece que está no mudo. Perdoa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tá muito delicioso de ouvir, glória a Deus por isso. Se vocês não forem falar mais nada, eu vou encerrar só a gravação, que a gente fica no nosso momento off. Posso encerrar? Faz um joinha ou um negativo. O que eu queria compartilhar é principalmente dos erros, né, que a gente vê das mulheres, e muitas vezes a gente erra e acha que a gente é castigado por Deus, né? Igual Miriam, ela ficou 7 dias, né, sofrendo. E não é, na verdade, o que eu tenho aprendido, né, que não é castigo de Deus, que cada pecado ele tem uma consequência, e muitas vezes a gente vê na Bíblia que fala, né, sobre a ira de Deus, e essa ira de Deus é a própria consequência do nosso pecado, porque Deus é bom o tempo todo ele é bom. E às vezes, né, desde pequena, às vezes eu aprendi coisas erradas, não vou fazer isso, não, Deus vai castigar. Deus nunca castiga, Deus é amor o tempo todo amor. E a gente sofre as consequências do nosso próprio pecado, né? Em Provérbios fala muito do controle das nossas palavras, porque as palavras, elas trazem consequências na nossa vida, tanto positivas quanto negativas, né? E eu tenho aprendido muito, como algumas irmãs falaram que é imediatista, eu sou também uma pessoa muito ansiosa, eu quero tudo para ontem, e eu estou numa prova que tenho que esperar e tenho que ter a paciência e desenvolver o fruto do Espírito, que uma das virtudes é o domínio próprio, né? E o domínio próprio, acho que ele vai muito ao encontro da questão da submissão, porque o domínio próprio é a gente se controlar, a gente tentar ser mansa, tentar ser humilde e pedir a misericórdia de Deus, porque só o Espírito Santo trabalhando dentro do nosso coração que a gente consegue, né, desenvolver essa virtude. É isso que eu senti de falar. E para completar o que a irmã Leila está falando, Deus realmente ele não nos castiga. Isso é algo que a gente aprendeu lá atrás, e a gente precisa tirar isso da nossa vida. Ele nos ensina. É muito diferente Deus castigar e Deus nos ensinar. Ele nos ensina, e aí cabe a nós também queremos aprender dia a dia, né? Que é uma virtude, né, Leda? É uma virtude. Posso encerrar a gravação, meninas, para a gente bater um papo? Fala, Silmara, quer falar? Tinha caído, acabei de voltar. Tem problema, quer falar antes de encerrar a gravação ou fala depois? Não, pode encerrar, fique em paz.
Peraí, deixa eu apanhar aqui, que agora, para encerrar,